Muito bem, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre Thomas Hobbes e as bases do contratualismo moderno, né? A gente vai se basear no nosso livro referência em ciência política e teoria de Estado, que é o livro do Gamba, e eu vou lendo algumas partes de um resumo que eu fiz e explicando, tá? Então vamos lá. Como a gente sabe, Hobbes foi o primeiro sistematizador do contratualismo moderno. Ou seja, ele foi o primeiro que refutou a teoria até então vigente, que era a teoria de Aristóteles. A teoria de Aristóteles era a que predominava, né? E como nós sabemos, a teoria do Aristóteles era aquela de que era da natureza do homem buscar viver em sociedade. Por quê? Porque o homem era um animal político, como dizia Aristóteles, e porque ele era um ser gregário, né? Ou seja, buscava viver em sociedade. Outra coisa que Aristóteles afirmava e que era bastante polêmico e que foi muito refutado pelos contratualistas, principalmente também por Hobbes, o fato de que ele dizia que também estava de acordo com a natureza o fato de que uns nascem para mandar e para exercer o poder e outros para se submeterem a esse poder, e que isso era bom para todos. Bom, por Hobbes ter sido o primeiro sistematizador do contratualismo, ele foi apontado por Norberto Bobbio, que é um famoso jurista italiano. Hobbes foi apontado por Bobbio como o primeiro justnaturalista moderno. Bom, e o que o Hobbes afirmava? Resumidamente, ele afirmava em sua teoria que era no estado de natureza. E o que é o estado de natureza? O estado de natureza é o estado em que os homens viviam antes da fundação da sociedade civil, certo? Então, a teoria dele dizia que no estado de natureza os homens viviam num constante estado de guerra, tá? Um estado de guerra de todos contra todos. E por quê? Porque nesse estado, antes da sociedade civil, no estado de natureza, todos os homens tinham direito a tudo. E não tinha ninguém para controlar isso. Não tinha um poder maior que poderia controlar os homens. Então, eles faziam sua própria justiça, quando eles achavam que, como todos tinham direito a tudo, quando um achava que seu direito foi atingido, ele poderia, então, tomar as providências que julgasse necessárias. E isso causava uma grande insegurança, ao ponto do que Hobbes chamou de um estado de guerra de todos contra todos. Ele dizia que o homem é o lobo do homem. Então, ele afirmava que os homens, com o tempo, eles perceberam que esse estado não era bom para ninguém, que era uma condição péssima para todos eles. E com isso eles passaram a desejar se libertar desse estado de guerra de todos contra todos. E como eles se libertariam disso? Através de um pacto, né? Um pacto que eles firmariam entre si, ou seja, todos os homens se reuniriam e criariam um pacto onde eles abdicariam desse direito sobre tudo, sobre todas as coisas, e transfeririam esse direito para uma pessoa ou um grupo de pessoas que eles chamariam de soberano, né? E o intuito dessa transferência de direitos, dessa transferência de poder das pessoas para o soberano é a busca da paz, já que eles viviam no estado de guerra, de todos contra todos,
o que eles almejavam era a paz, e com esse contrato, esse pacto que eles firmaram, eles buscavam transferir o direito e o poder que eles tinham para uma só pessoa ou um grupo de pessoas que passaria a ser chamado de soberano e que teria o poder sobre todos eles. E com isso, eles buscavam a paz. É interessante notar que nesse estado de natureza a gente pode detectar uma igualdade, né? Igualdade de direito dos indivíduos. A atitude belicosa do homem e a necessidade de um pacto abdicatório de sua condição natural para o estabelecimento da paz é a estrutura básica de compreensão do pensamento hobbesiano. Então é isso. O homem é mau por natureza, ele vive num estado de guerra, esse estado de guerra não é bom para ninguém, eles descobrem, eles percebem isso, eles se reúnem, formam um pacto ou um chamado contrato e transferem seus poderes, os seus direitos, que eles tinham direito a tudo, para uma figura chamada de soberano. Na verdade é uma instituição, né? Prestem atenção, percebo que quando Hobbes falava que havia uma igualdade natural entre os homens no estado de natureza, ele está fazendo uma crítica ferrenha aos ensinamentos políticos de Aristóteles. Por quê? Porque esse pregava a desigualdade natural entre os homens. Como assim? Como vocês vão ver no outro, ou já viram no outro vídeo, Aristóteles falava que era da natureza uns nascerem para comandar e outros nascerem para serem comandados, para serem submetidos ao poder daqueles que nasceram para mandar. Ou seja, havia uma desigualdade nessa sociedade. Diferentemente na sociedade imaginada por Hobbes, na sociedade pré-civil, onde todos tinham igual direito a tudo, né? Hobbes afirmava que o que faltava no estado de natureza era, e agora são as suas palavras, entre aspas, um poder comum capaz de manter a todos em respeito. A falta desse poder produzia aquele estado de guerra de todos contra todos. O egoísmo humano produziria o temor, e este, por sua vez, faria surgir o desejo pela paz. Essa paz só poderia ser alcançada através de um contrato entre todos os homens, onde eles se submeteriam à vontade de um grupo de homens, ou à vontade de um homem. Aquilo que nós já falamos, né? E então, esse estado de natureza, ele se caracterizaria pela ausência do Estado, né? E do Estado como nós o entendemos hoje. Ou seja, a ausência do poder, a ausência da justiça, a ausência de leis, de uma Constituição. Segundo Hobbes, então, era a ausência do Estado e também a ausência de justiça. Afinal, segundo ele, onde não há Estado, nada pode ser injusto. O Estado, então, será o poder coercitivo voltado ao cumprimento dos pactos válidos. Vejam aqui novamente uma importante diferença entre as teorias hobbesianas e a de Aristóteles. Para Aristóteles,
somente na sociedade o homem pode alcançar o seu máximo potencial, né? O seu florescer, somente quando ele estivesse na polis. Somente na polis o homem era verdadeiramente humano. E a polis era um fim em si mesmo. Já para Hobbes, a sociedade política, ou seja, a sociedade que os homens criaram através de um pacto, ela é apenas um meio para viabilizar a autoconservação. Não é isso que a gente viu? Os homens viviam em estado de guerra, no estado de natureza, todos com medo da morte, com medo de perecer, com uma insegurança tremenda, viram que isso não é bom e fizeram um pacto, criaram a sociedade, criaram o Estado. Ou seja, o Estado foi criado como um meio para a autoconservação, para a paz, para buscar uma vida melhor do que aquela que eles tinham no estado de natureza. Ou seja, é dessa tese de Hobbes que surge a ideia de que o homem é anterior e formador da sociedade, o que Aristóteles não aceita de forma alguma. Para Aristóteles, primeiro vem a sociedade e depois o homem. Ambas são tanto da natureza do homem buscar a sociedade, como a sociedade em si é algo natural. E ela é o fim em si mesma. Hobbes afirma que todo homem é desejoso do que é bom para ele e foge do que é mal, mas acima de tudo, do maior dentre todos os males, que é a morte. E isso ele faz por impulso da natureza. Então percebam como Hobbes está extraindo de um impulso natural o princípio da autoconservação, a celebração do pacto fundador da sociedade política. Vamos tentar explicar melhor. Apesar da formação do pacto ter sido uma escolha, não ter sido natural, foi um impulso natural que levou os homens a fazer essa escolha. E qual impulso era esse? O impulso da autopreservação, o medo da morte. A partir do momento que eles perceberam que isso não era bom, por um impulso natural, eles buscam fugir desse medo, fugir desse fim, que seria uma morte trágica, por meio de uma sociedade de um estado de guerra, que poderia lhes causar uma morte violenta. Eles escolhem fazer um pacto. E esse pacto, né, é o pacto que funda a sociedade política. Ou seja, a constituição da sociedade política é um meio artificialmente por quê? Porque os homens escolheram, criado para a satisfação daquilo que é realmente natural ao ser humano, que é a busca pela sobrevivência. Vamos ver então agora uma estrutura simplificada da teoria hobbesiana. Primeiro, o direito de natureza estabelece como regra fundamental que cada um preserve a sua vida. Ou seja, é um direito natural, é uma coisa natural, é uma regra fundamental a preservação da vida. Cada um tem o direito de preservar a sua vida. Continuando a teoria hobbesiana, número 2. No estado de natureza, todos os homens têm direito a todas as coisas, como nós já falamos. Terceiro fator da teoria hobbesiana. Os homens devem se esforçar pela paz e por sua busca. Devem se esforçar em buscar a paz. Para alcançar o objetivo estabelecido aí no item 3, ou seja, a busca pela paz, os homens devem renunciar a seu direito a todas as coisas.
5. O contrato é o meio para operacionalizar a transferência mútua de direitos e, portanto, efetivar a renúncia prevista no item 4, que é exatamente a renúncia a o direito a todas as coisas. Então, o Hobbes ele entende que a constituição da sociedade política como sendo uma multidão de homens reunida em uma só pessoa por meio de um poder comum para a sua paz, defesa e benefícios comuns. Sendo o homem ou o conjunto de homens a quem as pessoas deram poder comum, chamado de soberano, e cada membro do corpo político sendo chamado de súdito. Para o Hobbes, é o soberano que deve estabelecer as leis. Ele concluirá que incumbe a quem detém o poder da espada estabelecer as regras e aos súditos observá-las. Então, ele também fez uma síntese do direito do soberano. Mas, antes disso, vamos dar uma revisada aqui nisso que eu acabei de falar, que foi a estrutura simplificada. Ou seja, todos têm direito a preservar sua vida. No estado de natureza, os homens têm direito a todas as coisas. O homem deve se esforçar pela busca da paz. Para isso, ele deve renunciar ao direito a todas as coisas. E é através do contrato que ele faz ocorrer essa transferência mútua de direitos para o soberano, renunciando, portanto, ao direito que ele tinha de todas as coisas. Agora sim, vamos falar a síntese que o Hobbes fazia dos direitos do soberano. Ele afirmava que os que pactuam pela formação do Estado não estão vinculados por um pacto anterior. Então, aquelas pessoas que se reuniram para firmar um contrato que formaria o Estado, ou seja, renunciariam a todos os direitos que tinham e transfeririam esse direito e esse poder ao soberano, essas pessoas, elas não estavam vinculadas por qualquer forma de pacto anterior. Outra coisa muito importante que ele sintetizava nos direitos do soberano. O pacto ele é celebrado entre indivíduos, entre os homens, e não entre os indivíduos e o soberano. De modo que o soberano não pode descumprir o pacto, e nenhum súdito pode se liberar da sujeição. Ou seja, quando os homens fizeram um pacto, esse pacto de transferência dos seus direitos, dos seus poderes para a pessoa do soberano, eles fizeram um pacto entre eles e não entre eles e o soberano. Com isso, a conclusão disso é que o soberano não pode descumprir o pacto e muito menos os súditos se libertar da sujeição a esse pacto. Outra coisa que ele afirmava, se por consentimento a maioria escolher um soberano, os que discordam devem passar a consentir juntamente com o restante. Ou seja, era a regra da maioria. A maioria decidiu escolher lá o rei, ou o grupo de pessoas que iriam governar, que teriam a soberania, que teriam o poder. A minoria que não queria isso vai ter que passar a consentir e aceitar junto com o restante, junto com a maioria que queria. Outra, que é também muito importante, considerando que todo súdito é por instituição autor de todos os atos e decisões do soberano, nada do que este faça pode ser considerado injúria para com os súditos, e estes não podem acusá-lo de injustiça. Olha só,
como foram os homens que se juntaram por livre e espontânea vontade para sair daquela situação que eles viviam, juntaram, firmaram um pacto, um contrato e passaram o poder e os seus direitos ao soberano, foram eles que responderiam pelos atos do soberano. Ou seja, todos eles eram autores também dos atos e decisões do soberano. Então, nada que o soberano fizesse poderia ser considerado injúria com os súditos, porque na verdade eram atos e decisões deles mesmos. E então, os súditos na teoria de Hobbes, não poderiam acusar o soberano de injustiça. Outra, não se pode castigar o soberano, pois isso equivaleria a castigar a si mesmo. Vem em decorrer da anterior, né? Se os súditos que transferiram o poder, que deram os seus direitos para o soberano, então eles são autores dos atos e das decisões dos soberanos, você não pode castigar o soberano, pois isso equivaleria a castigar a si mesmo. Mais uma, compete ao soberano ser juiz de opiniões e doutrinas contrárias à paz. Olha a quantidade de poder que o soberano tinha. Outra, compete ao soberano estabelecer as relações de propriedade. Mais uma, compete ao soberano a autoridade judicial. Continuando. Pertence ao soberano o direito de fazer guerra e paz com outras nações e estados. Cabe ao soberano a escolha de conselheiros, ministros, magistrados e funcionários, tanto na paz como na guerra. É direito do soberano compensar com riquezas e honras, bem como punir com castigos os seus súditos, com base em leis previamente estabelecidas. Estabelecidas por quem? Pelo soberano. E por fim, compete ao soberano conceder títulos de honra. Ou seja, resumindo, o que Hobbes pregava era um poder absoluto. Todo o poder se concentrava na mão do soberano ou do grupo de pessoas que seriam o soberano. Então, a gente deve perceber que, embora essas ideias de Hobbes tenham sido que fundou uma das primeiras ideias assim da ciência política moderna, da filosofia política moderna, isso marcou, né, a passagem para a época moderna em termos de filosofia política. Essas ideias deles tinham características racionais, que são termos racionais, que são característicos da modernidade. Porém, eles tinham como objetivo a manutenção do modelo absolutista de Estado. E isso ia contra o interesse daqueles grupos que estavam em ascensão na época, né? A burguesia, que formava grande parte do parlamento, eram os grupos que estavam buscando poder, era o grupo que detinha o poder econômico e era o grupo que estava buscando que estava em ascensão, né? E isso que Hobbes pregava em sua teoria, que era assim, concentração do poder na mão do rei, na mão do soberano, ia contra os interesses dessa parcela da sociedade que estava em ascensão. E isso, essa defesa do absolutismo, vai diferenciar o Hobbes
dos outros contratualistas que nós veremos à frente, como John Locke ou Jean-Jacques Rousseau. Vocês vão ver que é diferente. Embora todos sigam o mesmo esquema, um estado de natureza pré-existente ao estado de sociedade civil, firmação de um contrato que vai, através desse contrato, formar o Estado, ou a sociedade política, ou a sociedade civil. Embora todos sigam esse modelo, os contratualistas divergem em muitas coisas entre si. Nós veremos mais à frente. Para você ver como o que Hobbes pregava ia diretamente contra o interesse dessa classe em ascensão, mais especificamente a burguesia, ele chega a dizer que a propriedade particular por parte dos indivíduos, a ponto de excluir o direito do soberano, é uma causa possível de dissolução do Estado. Por quê? Como nós vimos ali um pouquinho antes, para Hobbes, o soberano, no final das contas, era quem detinha todo o direito de propriedade sobre seu domínio, né? O soberano detinha o direito de propriedade, o soberano era o juiz, o soberano era quem fazia as leis, o soberano era quem declarava guerra com outras nações, o soberano era quem escolhia os seus auxiliares, os ministros, todos os cargos. Era o soberano que fazia a justiça, né? Eu já falei, era o juiz. Era o soberano que concedia a honra, que concedia títulos e que concedia ou não propriedades, que arbitrava sobre as propriedades. Ou seja, o poder era imenso, o poder do soberano, na teoria hobbesiana. Era realmente o poder absoluto. Para finalizar, a gente pode refletir sobre um pensamento de Norberto Bobbio, que diz que Hobbes ele não está preocupado com o excesso de poder, mas sim com a sua escassez e com a possibilidade de anarquia, ou, em outras palavras, na possibilidade da volta do homem ao estado de natureza. Essa reflexão do Bobbio até me faz lembrar de uma coisa. Quando a gente fala que para Hobbes o estado de natureza era um estado de guerra de todos contra todos, essa guerra de todos contra todos não significava assim uma constante batalha, várias batalhas acontecendo uma atrás da outra, morte a todo momento, mas era mais do que isso, era tipo uma guerra fria, a possibilidade de acontecer, o medo de uma morte violenta, o medo do que o seu vizinho, que as pessoas ao seu redor poderiam fazer com você, caso decidissem fazê-lo, devido à ausência de um poder que controlasse a todos. Então, não era realmente assim um estado de guerra, poderia ser também, uma batalha, guerras acontecendo, mas uma anarquia, uma ausência de poder e o medo que isso gera, a insegurança que isso gera. Tá bom, pessoal? Para terminar, vou dar mais uma voltadinha aqui no que eu acho importante entender. Hobbes tentava justificar o Estado, na verdade ele justificava um Estado absolutista através da seguinte teoria, tá? E essa teoria é pensamento, ele não acreditava que foi assim que aconteceu na história não, tá? Então, qual teoria? Antes da sociedade civil, antes da formação do Estado, existia um Estado que se chamava Estado de Natureza, onde os homens viviam num constante guerra de todos contra todos. Eles percebem que isso era ruim para todos,
devido à insegurança que isso gerava, e eles tinham aquela natureza de buscar a paz, de buscar sobrevivência, de evitar uma morte trágica. Eles se juntam, então, ao perceberem que esse estado não era bom, para firmar um contrato concedendo os seus direitos, que o direito que eles tinham a tudo, e os seus poderes ao soberano, que seria uma pessoa ou um grupo de pessoas que a partir de então passaria a exercer o poder. No caso de Hobbes, o poder absoluto, e seria assim fundado o Estado. Bom, espero que tenha tirado a dúvida de vocês aí, alguma dúvida que eu possa ter ajudado aí vocês no estudo de vocês, tá? Qualquer dúvida, deixem um comentário aí. Podem deixar críticas, elogios, o que for. Obrigado.